Coxilha Rica, palco de guerras, local de fazendas bicentenárias. Uma das principais características das fazendas aqui da Coxilha Rica são os quartos totalmente interligados, por conta do zelo que os pais tinham com os filhos, principalmente com as meninas. Em alguns casos, não existiam nem portas para a rua e nem janela. Estreia hoje o Expedição Catarina. A bordo da Ford Ranger 2020, nós desbravamos os segredos desta terra que parece ter parado no tempo. Aqui ainda é possível ver os corredores dos tropeiros. A gente vive na coisa dos antepassados, dos pais, né, dos avós. O crioulo lagiano também só existe nestas terras. E daí, para onde a Expedição Catarina vai nos levar? Queremos a sua sugestão. O Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, já está no ar e nesta edição também é destaque. A agricultura mais sustentável. Evento em Rio do Campo traz discussões e exemplos de quem faz diferente. São motivadores, nos revestem de esperança, de força para continuarmos nesta luta. Tenha curiosidade, um macarrão feito de fubá. E se trata de um produto que toda e qualquer propriedade agrícola vai ter 100% da receita de sua propriedade. O ovo e o fubá. Preferência, um milho não transgênico. Já começou a colheita da cebola. Tempo mais seco facilitou o manejo. Preços estão bons e deixam agricultores otimistas. A produção boa junto com preço 100%, né? E na receita da semana, uma delícia que dá vontade de comer com os olhos. É torta de castanha do Pará. Quem vai ensinar é a Rose, que abriu o caderninho de receitas da família. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola inédito e cheio de informação para você está só começando. Estudo em busca de uma agricultura mais sustentável. Esta é a agroecologia. O assunto esteve em debate nesta semana em Rio do Campo. Agro de agricultura, eco de ecossistemas e logia de estudo, ou seja, um importante estudo para uma agricultura mais eficiente e saudável. Esta é a 9ª edição do Seminário de Agroecologia e desta vez o município sede foi Rio do Campo. Em um mundo onde muito se fala dos agrotóxicos e dos perigos para a nossa saúde, a agroecologia vem como uma luz no fim do túnel. Com o uso correto de recursos naturais e boas práticas ambientais, essa agricultura representa mais saúde à mesa. Cada vez mais, a nossa sociedade cobra pela qualidade do alimento. Por isso que esses seminários são motivadores, nos revestem de esperança, de força para continuarmos nesta luta, nos contrapondo a este modelo que ele vem pronto, esse modelo tecnológico de produção. O evento, que é realizado a cada 2 anos, contou com 6 grandes palestras, até 20 oficinas simultâneas e exposições. Foram 1.000 participantes, entre eles agricultores, técnicos, estudantes, pesquisadores e consumidores de diversas regiões dos 3 estados do Sul, além de comitivas de países vizinhos. Tem a vida em primeiro lugar, que respeita o cuidado, né? Essa questão da terra como mãe, as relações entre as pessoas e a terra e a agrobiodiversidade que nela existe, as várias formas de vida. Hoje, nós temos em torno de 6.000 famílias em Santa Catarina que produzem alimentos agroecológicos, alimentos orgânicos. O tema escolhido para a edição: 20 anos construindo a sociedade do bem viver, cultivando alimentos para a vida. Faz menção às 2 décadas de história do seminário, que teve a primeira edição em 1999 em Rio do Sul. Inclusive, a última edição foi em Santa Rosa de Lima, capital catarinense da agroecologia. A gente trabalha lá na perspectiva territorial, são 11 municípios envolvidos no trabalho.
e lá a gente já faz a produção agroecológica desde 1996. E é um movimento que a gente percebe a ampliação, né, no Brasil todo, e por isso esses encontros são importantes, para a gente não ficar apenas no comercial, né, realmente trabalhar essa perspectiva mais humana, né, que acontece aí nos encontros. E quem disse que a agroecologia não pode ser feita em grandes áreas? Uma das palestras teve justamente esse tema. Vamos apresentar a experiência que é feita no Rio Grande do Sul. São produzidos mais de 3.000 hectares de arroz orgânico, a experiência da maior produção de arroz orgânico da América Latina. A escolha da cidade sede neste ano não poderia ter motivo melhor. O município tem pouco mais de 6.000 habitantes e possui hoje 60% do movimento econômico vindo da agricultura. Para que a gente possa fazer uma agricultura orgânica, nós precisamos ter esse conhecimento, para que a gente não faça de qualquer jeito, fazendo com profissionalismo, para que ela não vá dar errada, porque o agricultor ele tem que pagar suas contas, ele tem que ter o sustento da sua família lá na propriedade, então por isso que ela tem que dar certo. Então é investindo, né, em conhecimento para que a gente tenha uma nova fonte de renda dentro das propriedades. É importante porque continua um movimento, esse movimento de que é possível fazer a produção de alimentos de forma saudável, gerando vida e não fazendo como o sistema que nós conhecemos, que combate as doenças, deixa causar problemas para depois nós podermos corrigir. E às vezes essa correção é muito mais difícil do que se nós promovermos a vida. E o investimento vem acontecendo. A Secretaria de Saúde desenvolve ações junto com um grupo de mulheres que liga a saúde e a natureza em produtos medicinais. A gente usa ervas plantadas aqui mesmo, né, ervas medicinais, tudo coisas que a natureza propõe pra gente, né? É tudo coisa que a gente tem em casa, a gente mesmo planta, né? Todo tipo de problema, de estômago, para ferida, para queimadura, para tudo quanto é coisa a gente tem remédio. A maioria é receita de família, da mãe, da avó, né? Que a gente sempre pegou e a gente sempre procura estar se aperfeiçoando com isso, né? Também temos uma festa das sementes aqui, né? Semente é a geração da vida. E nós temos então aqui um espaço de troca de sementes, em que os agricultores podem adquirir sementes e também trocar as sementes, mudas, para que esse poder da semente volte a estar na mão dos agricultores e das agricultoras. E um dos destaques do seminário também foi o macarrão de fubá. Daqui a pouco a gente vai mostrar esta novidade, porque agora é hora de mudar de assunto. Já começou a colheita da cebola. Neste ano, o clima mais seco facilitou um pouco o manejo e também, querendo ou não, acaba reduzindo o custo de produção. Os agricultores também estão otimistas com os preços nesse início de janela de venda. Seu Loriberto, do Rio Antinhas, em Petrolândia, produz 10 hectares de cebola. Começou a arrancar nesta semana e admite, até um pouco desconfiado. Porque ano passado foi um ano muito contraditório, vamos dizer assim. Ele começou bem e terminou, na verdade não terminou mal, terminou péssimo ano passado, né? Porque ano passado ela começou bem, depois começou a entrar o problema do míldio, depois eu acho que não foi só mais o míldio, entrou o problema de virose e outros problemas que deu nela, e este ano assim a gente segurou um pouco o pé no começo, a gente não investiu tanto na cebola no começo, só que depois a gente viu que ela começou a desenvolver bem. A desconfiança não foi à toa. Para muitos agricultores que produzem principalmente as cebolas do cedo, a safra passada foi de prejuízo. Doenças provocadas pelo clima, principalmente pelo excesso de umidade. Já neste ano, a chuva veio de menos. Dá trabalho para irrigar, mas por outro lado facilita o manejo. O ano passado o produtor teve um investimento muito alto em fungicida, né, para controlar a doença, popularmente conhecido como mofo, Peronospora destructor, né? E esse ano, em virtude das condições climáticas, a gente teve pouca incidência, apesar de algumas propriedades ainda apresentar algum problema, né? A lavoura do seu Loriberto também reúne duas novidades da safra. Um material hiper precoce que se chama Lotário e um material no ciclo de bola que se chama Princesa do Sul. Criou-se uma expectativa muito grande em cima desses materiais e a gente vem fazendo já um trabalho há anos aqui na propriedade do seu Loriberto Weber, juntamente com a família dele. Eu, na verdade, eu sempre gostei de cebola rápida, né? E essa aqui é uma cebola muito rápida, então é uma cebola para entrar no cedo no mercado, né?
A variedade Lotário já está pronta para a colheita. Nesta lavoura, ela foi plantada em semeadura direta e a expectativa é colher 50 toneladas por hectare. A população dela é alta, né? Que ela está de 25 centímetros, ela deve ter no mínimo uns 12 pés por metro, então ela vai dar no mínimo uns 400 mil por hectare, né? Então ela não precisa ter muito caixa 3, assim, ou 4, vamos dizer assim, para dar um alto rendimento, né? A variedade Princesa do Sul, que é bola, tem como característica a precocidade e boa cor. Também tem uma coloração bem avermelhada, já vem se destacando, e também diz que vai ser um material altamente produtivo. Esses materiais mais precoces vão ter uma boa produção. Ainda os materiais de ciclo normal e mais tardio ainda tem muito a acontecer, né? Então a gente tem uma expectativa boa em produção. A esperança de agricultores como Loriberto é que os preços sejam tão bons quanto a produção. Está agora no ponto de arrancar, então a gente não tem um preço certo, mas o que os compradores estão falando, que a gente ouve falar, é de R$ 1,20, R$ 1,50 hoje o preço do mercado, né? Na produção boa, junto com preço, 100%, né? É toda a sorte do mundo para os agricultores, afinal, ano passado não foi um ano nada fácil para os produtores de cebola. Daqui a pouco estaremos de volta com estreia de série. Expedição Catarina. Vamos rodar pelo estado em busca de belezas naturais, história, agricultura, turismo rural. E o nosso primeiro destino não poderia ser melhor. Coxilha Rica, palco de guerras, terra dos casarões bicentenários, corredor dos tropeiros e de pecuária única no Brasil. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. A Eco7 é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da Eco7 é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio, sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões Eco7, sinônimo de longevidade. Um lugar que parece ter parado no tempo. Casarões bicentenários, lugar onde o corredor dos tropeiros ainda está preservado, palco de importantes guerras do estado. Estreia hoje a Expedição Catarina. Nós vamos desbravar o estado atrás de aventuras, história, turismo rural. E a gente começa falando da Coxilha Rica. Oferecimento nova Ford Ranger 2020, a picape raça forte. Ranger é na Auto Plus, Rio do Sul. Se o paraíso existe, certamente deve ter estes traços: campos verdes com montanhas suaves, araucárias, os rios de pedras negras que parecem dançar em meio aos campos. O nome, com origem espanhola, tem tudo a ver com este cenário. Coxilha quer dizer campo aberto e Rica representa toda a beleza. Um lugar a mais de 1.000 metros de altitude do nível do mar, que mistura paisagens de tirar o fôlego, histórias, curiosidades e lendas. A região, que fica a 80 quilômetros do centro de Lages, é uma das mais antigas de Santa Catarina.
Palco de guerras que marcaram a história do estado, a Coxilha foi também rota antiga do mercado dos tropeiros. E aqui a gente chega a uma parte que é considerada a essência da Coxilha Rica. Era por meio desses corredores de taipas que os tropeiros passavam levando os animais e todos os mantimentos. Os primeiros corredores foram construídos em 1722 por escravos, indígenas e peões, com a intenção de evitar a dispersão dos animais conduzidos pelos tropeiros e também as doenças que assolavam os rebanhos. A rota seguida pelos tropeiros ia de Sorocaba, em São Paulo, até Viamão, no Rio Grande do Sul. E Lages se constituiu ao longo de séculos como um entreposto natural. As viagens podiam durar até 6 meses. Era uma viagem caminhada, dura, era por calçado, tateto, era pinhão. Eles paravam 3, 4 vezes nessas 6 meses para refazer os animais, repor a alimentação, banha, lata, carne, para poder seguir. E a Coxilha Rica, geograficamente falando, era um dos pontos preferidos desses tropeiros parar, porque a hospitalidade era muito grande. Mas nem só de hospitalidade e histórias felizes viveu a Coxilha Rica. Foi nestes campos que aconteceu uma das sangrias mais violentas da Guerra dos Farrapos, entre 1000 homens de Giuseppe e Anita Garibaldi contra outros 1000 do Império. A vitória foi dos revolucionários e ficou conhecida pelos legalistas como o Desastre de Santa Vitória. Um ano depois, o resultado da batalha foi outro, e os farroupilhas perderam Lages, Santa Catarina e a oportunidade de criar a República Rio-Grandense. Houve muita mortandade, por quê? Porque se bateu de frente o interesse econômico, né, que era continuar o imperialismo, e, claro, como até hoje se luta pela tão democracia e direitos a todos e condições a todos, aos menos favorecidos financeiramente, já era assim há 200 e tantos anos atrás. Entre 1912 e 1916, durante a Guerra do Contestado, conflito armado que envolveu de um lado poceiros e pequenos proprietários de terras, de outro representante dos poderes estadual e federal brasileiro, estas terras também tiveram importante papel. A Coxilha era lugar de passagem e recomposição das tropas. Tão antiga como a colonização da Coxilha Rica é a presença desta raça de gado. O crioulo lagiano, caracterizado pelos longos chifres, era criado solto pelos padres jesuítas no sul do Brasil e fixou residência na Coxilha Rica. Seu Nelson, hoje com 89 anos, relembra o início da criação na fazenda lá em 1953. Na igrejinha estão 500 cabeças da raça, sendo que no país o total não passa de 3.000 exemplares. E esse nosso gado é aclimatado, é resistente a parasita, intempérie. A nossa pastagem, que é uma pastagem pobre, né? Então ele é adaptado, ele já está com quase 500 anos aqui na região. Então não depende de ração nem coisa nenhuma. Rusticidade. Talvez não haja característica mais importante. De couro grosso, como diz seu Nelson, o crioulo lagiano enfrenta as temperaturas negativas, os ventos fortes que são constantes na Coxilha e, ao mesmo tempo, o calor do verão. E a maior parte que saiu daqui da fazenda da igrejinha, modéstia à parte, se eu não fosse eu, tinha se extinguido. Os chifres vão desde os mais finos até os mais grossos. E se para alguns o acessório não cai bem, aqui, quanto maior, melhor. Eu tenho uma cabeça de um exemplar lá com 2,22 m, né? Fazendo o percurso, né? Dizem que isso aí é um banco genético que não pode desaparecer porque as outras raças são sintéticas. Essa aqui não é sintética, isso é raça mesmo, né? Talvez esteja na pecuária a maior fonte de renda e diversidade da Coxilha. Nas fazendas de milhões de metros quadrados estão mais de 40 raças diferentes de gado.
As colinas verdes vão além do que os olhos alcançam. Na hora de cruzar entre as fazendas, atalhos podem ser desafiadores. O caminho nos leva a uma fazenda bicentenária. A São João continua sendo mantida pela família com características originais. Móveis de madeira, lustres, as decorações e os quartos. Perfeição em cada detalhe. Uma das principais características das fazendas aqui da Coxilha Rica são os quartos totalmente interligados, por conta do zelo que os pais tinham com os filhos, principalmente com as meninas. Em alguns casos, não existiam nem portas para a rua e nem janela. A Coxilha Rica é mesmo uma imensidão. São cerca de 120 mil hectares. Mas apesar disso, moram aqui menos de 400 pessoas. Na maioria, caseiros e capatazes das gigantes fazendas. A família Xavier é uma exceção. São donos de terras no São Jorge, coração da Coxilha. Só que estão vendo a quantidade de moradores diminuir ano a ano. Que o pessoal, o morador foram embora, daí para dar estudo para os filhos, né? Daí foram embora. Foram morar em Laje. A gente viveu nas coisas dos antepassados, dos pais, né? Dos avós. Vive o mesmo sistema deles, né? Que a gente não mudou nada, enfim. Eles vão ao centro de Lages fazer as compras dos mantimentos 1 a 2 vezes por mês por conta dos acessos. Agora melhorou um pouco já. Tem um asfalto agora que é mais próximo. Querendo ou não, ainda é longe, né? É longe, se torna longe ainda. O sobrinho Alex é um dos que foi, mas voltou. Agora formado em técnico agrícola, mas apaixonado pela música raiz. Todos aqui na Coxilha me conhecem, eu tenho bastante amigos para cá. E isso é uma origem que, desde das pessoas mais antigas da família Xavier aqui, ninguém deixou morrer essa raiz. E todo mundo aqui na família toca um instrumento, tem mais familiares que não estão aqui agora que tocam instrumento. Um pouco de saudade lá do meu rincão, um gesto de carinho da gaúcha amada, um toque de cordiona e um bom violão, e um cara pacholento pra contar coerada. Os corredores de tropeiros e taipas que cercam as fazendas resistem aos efeitos do tempo. Seu Célio, hoje com 72 anos, é um dos únicos taipeiros da Coxilha. São mais de 52 anos construindo e recuperando estes muros. Não é que eu hoje, se tivesse mais taipeiro, acho que nem estava fazendo mais esse serviço, mas como não tem, eu me sinto bem de saúde, né? Não tenho preguiça. Por dia, ele chega a construir de 4 a 5 metros de taipa. E conta o segredo para deixar tudo assim, com o encaixe correto e bem alinhado. Tem gente que vai fazer, não consegue, porque não acha o jeito. Ele pega uma pedra, vai arrumar assim, fica virando para lá, virando para cá e deixa o lado da pedra que é o certo, que se é para aqui, ele tenta colocar de outro jeito. Ó, uma pedra que nem essa aqui, que a gente arruma bastante, ó, tem que ser assim, a taipa de campo. Tem outro que vai procurar, o que não sabe é que é deixar uma face bem bonita assim e deixando a pedra, colocando errado. E o certo da pedra é como está aqui. Não há quem conheça a Coxilha e também não conheça a tia Helena. Ela é quem comanda o bodegão. Por aqui já passaram pessoas de todo o canto do mundo. E o que não falta é aconchego. A gente oferece hospitalidade, comida campeira, né? O que eu posso oferecer é simplicidade, é o que a gente tem para oferecer. Essa é a essência realmente do bodegão. Simplicidade? Receber todo mundo com carinho. A Coxilha tem atraído mesmo muitos visitantes. A pousada rural Pedras Brancas foi um dos primeiros locais de parada dos tropeiros. Virou Hotel Fazenda, o berço do turismo rural no Brasil. O galpão dos tropeiros virou restaurante e contações de histórias. Na cozinha de chão, relembram o passado. Na verdade, Coxilha Rica é uma história que faz a própria história. Em vários locais hoje que a gente utiliza para contar nossas histórias,
eram realmente utilizados pelos tropeiros quando paravam aqui na fazenda, quando eles vinham de muito longe. E as Pedras Brancas é uma referência muito importante, porque eles tinham o próprio Morro das Pedras Brancas como um local de identificação em que região que eles estavam. Um pedacinho quase parado no tempo, mas que sente a pressão da modernidade. A soja e o reflorestamento vêm mudando o cenário nos campos. Mas ainda tem também muita gente que mantém as tradições. Morar na coxinha é viver com a natureza, né? A minha preferência é isso aqui, a vida do interior, né? Porque a poluição aqui só tem quando eu faço. Sonora. Falam do tempo do gorjenho triste, lembrando o tempo que já não existe. Eira, eira, boi, tempo feliz que muito longe foi. Eira, eira, boi, tempo feliz que muito longe foi. Falam do tempo do gorjenho triste, lembrando o tempo que já não existe. Eira, eira, boi, tempo feliz que muito longe foi. Eira, eira, boi, tempo feliz que muito longe foi. E daí, o que acharam do nosso Expedição Catarina, hein? Que destino você quer ver na nossa série? Comenta aí se você estiver nos assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube. E eu já quero agradecer ao pessoal da Ford Auto Plus de Rio do Sul, porque a gente foi bem metido de Ford Ranger 2020, ó, coisa mais linda. Daqui a pouco a gente volta com mais informação. Tem o macarrão feito de fubá. E as dicas da Rose para preparar uma receita de família é a torta de castanha do Pará. Tenho certeza que vocês vão amar. Desde muito cedo, diariamente, a fartura que chega à nossa mesa é o resultado de uma perfeita combinação. O trabalho do homem do campo e a excelência em nutrição animal das rações Cravil. Produtos desenvolvidos com ingredientes selecionados do campo, alta tecnologia e experiência de mais de 40 anos de quem se preocupa com o resultado final. Um plantel produtivo e saudável. Rações Cravil. Tecnologia conquistando resultados. Oferta imperdível Auto Plus Ford. Por apenas R$ 59.990, você escolhe o K Série Especial 100 anos, completo com motor 1.5 e câmbio automático de 6 velocidades. Ou o K Sedan SE Plus completo também com motor 1.5 e câmbio automático. É só escolher e garantir a melhor compra da categoria com a melhor oferta. Auto Plus, sua concessionária Ford em Lages, Curitibanos, Campos Novos, Joaçaba e Rio do Sul. Macarrão feito de fubá. Você já ouviu falar? Esta foi uma das curiosidades do seminário em Rio do Campo. Na realidade, há 4 anos atrás, houve a necessidade de um produto, aproveitamento milho. Aí nós pensamos no fubá, no macarrão de milho. Tecnologia essa desenvolvida em parceria com a agricultora de Sirópolis, a agricultora Rita, né? Que na época nos cedeu gentilmente todo equipamento para desenvolver o produto. Chegamos a uma receita depois de gastar umas 100 dúzias de ovos. Aí chegamos numa receita básica, 1 kg de fubá e 14 ovos. Ou então, 1 kg de fubá e você mede 700 ml de ovos para não errar. Porque existe ovos e ovos. O ponto do fubá seria você pegar ele na mão e lembrar a galometria ou a espessura de uma farinha de trigo, bem fininho. Você não pode perceber grãos ou de areia no fubá, tem que ser fino mesmo. Esse é um dos detalhes técnicos no processo da elaboração do macarrão de milho. E o que é que você vai fazer? Você vai pegar esse fubá, vai transformar ele numa farofa e vai passar numa extrusora. Infelizmente, a mão não se consegue, porque senão vai ter muita umidade.
Um detalhe técnico é o ponto da liga, da farofa. Se você medir os 600 ml, você não vai errar, não tem o que errar. Você jogando na extrusora, você faz qualquer massa. Temos o famoso talharim, temos o pene. Depende o molde da máquina, tudo é possível e super simples. E o interessante é que se trata de um produto que toda e qualquer propriedade agrícola vai ter 100% da receita de sua propriedade, o ovo e o fubá. Preferência, um milho não transgênico, que é o transgênico e ele tem uma dificuldade de dar liga. Nós só utilizamos milhos crioulos, milhos VPAs. Por exemplo, aqui nós estamos usando a variedade Colorado, do Vitor Pelipagre, temos o Catarina e também temos o milho, o tradicional produto do palha roxa. Esse sim se come pelos olhos. Como está sendo extrusado, se percebe que a umidade está ótima. A coisa não rasga, né? E também ela não desanda, ó. Uma boa consistência. E o detalhe é o seguinte, você pode colocar direto na panela, na água já fervendo, de 3 a 4 minutos, uma fervura, ou então pode congelar e cozinhar ele congelado, não tem problema. Na realidade, se trata de um produto sem glúten, né? Único milho, fubá e ovo. Produto para celíacos, pessoas que têm intolerância ao glúten. Então, assim, a gente conseguiu fazer 3 tipos de molho, né, com esse macarrão. Sim, a versatilidade dele, né? Como pode ser demonstrado aí, temos 3 tipos de molhos, né? O molho branco com bechamel, né? O molho rosé com frango assado e o molho ao sugo tradicional. Né? Eu não vou experimentar os 3, né? Porque eu acho que a minha dieta não permite. Mas a do meio me chamou a atenção, hein, gente? Então vai, bom apetite. Não dá pra dizer que tem outro sabor. Bacana, né? Aprovado. Muito bom. Para quem gosta de doce, alerta de delícia! A receita de hoje é uma torta de castanha do Pará, muito fácil de fazer e incrivelmente saborosa. Olá, gente! Estou aqui hoje para ensinar vocês a fazer uma torta de castanha do Pará. Eu espero que vocês gostem, acompanhem comigo que vai ser bem legal. Para fazer a massa, você vai usar 250 gramas de manteiga, 6 gemas e 2 ovos inteiros, 8 colheres de açúcar, 8 colheres de farinha de trigo e 1 colher de fermento em pó rasa. Para a cobertura vão 6 claras de ovo, 14 colheres de açúcar, suco de meio limão, 200 gramas de castanha do Pará em lascas finas e para o recheio 4 colheres de sopa de nata, 2 colheres de sopa de açúcar, leite gelado e o chantilly, que é opcional. Então vamos começar batendo as claras, porque aí depois o bowl da batedeira já pode ser utilizado para bater a massa. Aí eu coloco as claras, né? Tudo de uma vez pode pôr. E aí você já começa batendo ela. Deixa bater a ponto de neve, tá? Quando tiver quase durinho, você coloca o açúcar. Quando tá nesse ponto já, que ela já tá virando neve, tá? Aí eu coloco o açúcar. Pode pôr de uma vez só o açúcar. Coloco todo o açúcar e vai o suco de um limão. Como esse limão não tem semente, você pode espremer com a mão mesmo, coloca direto aqui dentro o suquinho de um limão. Espremer e colocar. E aí bate novamente, deixa bater agora bastante. Até ficar bem firme. Geralmente dá uns 3, 4 minutinhos, ela tá perfeita. Ó, esse é o ponto, ó, que você vai pegar, ele vai ficar, ó, não cai, tá? Pode ser com a outra batedeira também, você vai pegar, ele vai ficar firme aqui, tá? Então, eu não tenho 2 bowls da batedeira, então eu vou desocupar esse para usar a mesmo bowl. Aí eu passo por uma outra vasilha e reservo. Aí eu venho agora com as gemas. E os 2 ovos, que aqui tem 6 gemas e 2 ovos, né? As 8 colheres de açúcar. Pode botar tudo de uma vez só. E a manteiga. A manteiga eu deixo sempre em temperatura ambiente, não derrete ela, tá?
só em temperatura ambiente. Quem quiser usar margarina, sem problema, pode usar aquela margarina melhor, que seja mais lipídios, né? Porque senão não vai dar certo, tá? Aí eu coloco sempre uma pitadinha de sal. Isso é gosto meu. Sempre que eu faço uma coisa doce, eu coloco uma pitada de sal. E aí é bater novamente. Deixa bater bem até ela ficar um creme esbranquiçado, tá? Ela fica assim mesmo, tá? Ela não se mistura muito, porque como ela é uma massa com muita manteiga, ela vai precisar do trigo agora, tá? Aí o trigo, vocês vão colocando também, pode colocar tudo de uma vez, tá? Não tem problema, porque aqui já tá medido certinho a quantidade, tá? As 8 colheres de trigo e 1 colher de fermento. Coloca. Como ela é uma massa manteigada, ela não tem problema de bater, que vai baixar, que vai nada, tá? Sempre que fizer uma massa manteigada, a gente pode bater sem problema. Agora, se for uma massa sem manteiga, aí tem que ter mais cuidado, porque ela não pode perder o ar dela, tudo dentro, tá? Então, bate novamente. Só para misturar bem os ingredientes, tá? Ó, isso, a massa fica assim, tá? Como ela é amanteigada, ela vai dar esses gruminhos, até parece que não tá certo, mas tá assim, tá? Aqui, na verdade, eu tenho 2 formas do mesmo tamanho. Mas você vai dizer, eu não tenho 2 formas. Não tem problema. Coloca em uma forma maior, aquelas para cuca, que aí depois, na hora de montar, eu digo para vocês como faz, tá? Então, aqui nós vamos dividir essa massa em 2 formas iguais. Primeiro, a gente vai colocar a massa no fundo, tá? Divide para as 2 iguais. Eu coloco mais ou menos, né? Então, ó, 2 colheres para cada uma. Então, acabei de colocar a massa. Eu venho com o suspiro, na verdade, que eu já tinha batido anteriormente, né? Aí você também faz a mesma coisa, divide em 2. Metade para cada uma. Aí, gente, a cobertura dela, agora para levar para assar, ela é a castanha do Pará. Pode usar, a castanha do Pará é essa aqui, gente, eu trouxe até para mostrar para vocês, tá? Tem a castanha e tem a nozes, tá? Essa é, as 2. Só que você pode usar, eu uso sempre a castanha, e quando eu tenho essa, eu uso a nozes também, mas eu sempre uso a castanha. Por ser mais prático, deixar em lasca, fica mais bonito, tá? Mas pode triturar também, quem não quiser passar o trabalho. Aí você vem, divide essas 300 gramas nas 2 tortas. Esse já vai servir de cobertura e de recheio, tá? Agora, gente, vem o segredinho para assar essa torta, porque eu não posso queimar ela em cima. Como ela vai servir já de cobertura, porque olha como ela fica bonita. Se eu queimar ela, vai ficar feio, né? Então eu levo ao forno. O meu forno está aquecido a 200 graus. Eu vou desligar o dourador. Desligo em cima. Quem não tiver como desligar o dourador, porque tem forno que não tem isso, coloca um papel alumínio. E leva para assar e vai só olhando como é que tá daí. Mas aí agora eu coloco ela, desliguei o dourador e passo ela para 180 graus. Eu deixo ela uns 30 minutos aqui dentro, porque ela precisa que o suspiro seque bastante, tá? Para ele ficar sequinho, senão ele fica muito úmido, sabe? E também daí venho aqui, agora daqui a pouco, eu deixo uns 15, 20 minutos, eu venho aqui e baixo um pouco o forno. Mas cada uma vai ter que controlar, porque vai ter que ver como é que é o seu forno, tá? Então agora eu vou preparar o recheio que vai no meio das 2 massas. Eu coloco, eu não tenho muita quantidade, mas eu coloco assim umas 4 colheres de nata, tá? Bem gelada, eu de preferência assim que eu boto um pouquinho no freezer antes de fazer, tá? Aí eu boto um pouco de leite. Eu vou botar um pouquinho de chantilly, mas se vocês não tiverem em casa, não precisa, tá? Aí eu não coloco açúcar por ter botado o chantilly, mas pode botar umas 2 colheres de açúcar, pra quem gosta mais docinho. Eu vou colocar um paninho por cima para não ficar respingando, tá? Quem tem esse tipo de batedeira sabe que ela respinga um pouquinho no início, tá? Mas eu já tiro pra vocês verem como é que fica. Só deixar bater bem até virar chantilly. Olha só, já virou chantilly, tá? Esse é o ponto. Aí eu coloco aqui, já tá num prato que vocês queiram servir, né? Aí vocês colocam o chantilly. Pode fazer só com chantilly também, eu gosto mais com nata, que fica mais saboroso, tá? Não coloca bem até na beirada, porque depois que você colocar outra massa em cima, ela vai espalhar pra beiradinha. Aí você vem com essa massa, muito cuidado, porque ela é manteigada, mas você pega por baixo dela, coloca em cima. Não tem assim muito segredo nisso aqui, tá? Só ajeitar ela. Aí você pode fazer ou só no centro aqui, né? Faz uma... Aí você é do teu gosto, né?
vamos ver como é que ficou a torta, vamos cortar ela, vamos provar. Ela já fica com o recheio, com 2 recheios na verdade, e a cobertura já sai do forno já com o primeiro recheio, né? Gente, essa torta, eu tenho essa receita há uns 28 anos. E toda a vida que eu faço aqui em casa, alguém que esteja aqui, amigos, todo mundo gosta muito. E um dia uma pessoa falou pra mim, Rose, você tem que compartilhar essa receita, você não pode guardar essa receita só pra você. E aí foi onde eu pensei em compartilhar com vocês essa receita, espero que todo mundo goste dela, tá? É a minha preferida, então. Gente, muito boa. Muito bom. Olha, gente, eu comi, repeti e realmente é uma delícia. Se eu fosse você, não perdia não. Muito obrigada a você que nos acompanha pelas redes sociais, Facebook, YouTube e também pelas TVs nesse Brasilzão e no mundão afora. É muito bom ter a sua companhia. O Vale Agrícola termina aqui. Aproveite a sua folga e tenha uma semana produtiva de trabalho. A gente se vê no sábado que vem. Tchau!